Já estamos de volta com o nosso ACAPS Podcast, agora 5 horas e 28 minutos, quinta-feira, terceiro e último dia de ACAPS. Daqui a pouquinho essa feira tão importante, tão especial para o setor supermercadista, varejista aqui do Espírito Santo está chegando ao fim, mas a gente já está pensando em 2025. Mas por aqui ainda tem muito conteúdo, tem muitos convidados, muita coisa para a gente trazer aqui, abordar aqui, e é por isso que a gente segue trazendo convidados de peso, convidados de honra, para cada vez mais enriquecer os nossos conteúdos aqui do podcast, né? Então a gente traz agora um tema que é muito importante, que é gestão de perecíveis e controle de qualidade no varejo alimentar. Falamos agora há pouco, hoje, no início da tarde, sobre a questão das perdas de vencimento, validade, furtos dentro das lojas. E agora a gente vem também com essa questão dos perecíveis, do controle da qualidade, essas perdas também, né, dentro do universo supermercadista. Para isso, a gente convidou a especialista em gestão da segurança de alimentos e instrutora de educação profissional e segurança alimentar do Senac Espírito Santo, Luciana Dallarmelina. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. E com a gente também, ela que é nutricionista com mais de 15 anos de experiência em grande rede do varejo alimentar, Giovana Guerra. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada. Meninas, vamos falar desse tema que é tão importante, não só para a saúde do consumidor, mas para a saúde do bolso do varejista, do empresário, do supermercadista, né? Gerenciar produtos perecíveis é um desafio para o varejo, já que esses produtos necessitam de cuidado redobrado, a gente estava falando isso aqui agora há pouco nos bastidores, para garantir a segurança dos alimentos e não comprometer a saúde do consumidor. Em que aspectos o varejo tem avançado nos processos e nos controles? Acho que a tecnologia tem ajudado muito isso também, né? Podem ficar à vontade quem começa. Vamos lá. Justamente, a tecnologia ela vem para ajudar, e a parte do controle, né, da temperatura, eu acho que é um ponto primordial nisso daí. O material humano ele é muito importante porque ao olho humano a gente não tem como escapar, né? Verificação das validades, como você comentou, a questão também da qualidade daquilo que se recebe. Agora, a parte tecnológica entra na questão do controle de temperatura, dos equipamentos que a gente tem, da parte logística, né, da cadeia Sim. toda de distribuição do campo à mesa ou da indústria até os supermercados. Então, assim, eu acho que é importante a gente se antenar nisso daí para justamente diminuir as perdas, e com isso a gente consegue até... eu não falo que a gente transmite isso para o consumidor, mas quando a gente tem uma perda muito elevada, né, o custo da mercadoria vendida ele acaba sendo influenciado diretamente com isso. Eu acredito, complementando o que a Giovana falou, a tecnologia ela vem para melhorar tudo isso, justamente com o controle de qualidade. A qualidade é um setor que ele vai monitorar tudo. E a gente tem que ter ferramenta para isso. A tecnologia vem para isso. Só que, como ela também falou, o capital humano. Então, se a gente tiver uma equipe coesa, que de fato ela é conscientizada, então ela não reproduz apenas o processo, entende? Ela consegue analisar e ter uma visão crítica desse produto que vai ser manipulado, que é o perecível, que vai ser porcionado, que vai ser... Então, tudo isso ajuda a maximizar mais ainda. Então, quando a gente pensa em não ter desperdício, a gente já pensa em lucro. Porque se eu não perdo, eu já estou lucrando. Se eu tenho uma equipe, então, que trabalha junto, que sabe analisar todos os processos, de fato tem uma visão crítica disso, a tecnologia ela vem ainda dando um suporte maior. Mas o capital humano sempre vai ser, né, a principal. Pra gente, acho que talvez vocês consigam melhor ilustrar pra gente isso em números, assim, né? Como era há 10 anos atrás, como está atualmente essa relação de perda e consumo dos perecíveis? Então, para a gente trazer para a prática, a realidade, assim. Assim, o conferente, que é a peça-chave, né, da ponta de entrada do varejo, ele é peça primordial para poder verificar a questão da temperatura, né, e da qualidade do vencimento daquilo que se recebe, né, numa empresa. Então,
Antigamente era prancheta, papel e tato. Era arcaico, Era né? arcaico. Então, hoje você tem um termômetro infravermelho, você tem a questão do treinamento, né? Do profissionalismo, né? Da profissionalização desse colaborador, para justamente diminuir isso daí. Agora, em termos de números, a gente verifica a questão da logística, né? Então, muitos querem economizar em relação a um transporte logístico refrigerado para uma mercadoria só que é refrigerada e botam no caminhão isotérmico, por exemplo. E isso é complicadíssimo, porque quando você faz uma variação na cadeia de frio, você interfere diretamente na qualidade do alimento. E isso a gente percebe quando isso vai para ponto de venda, né? Então, aí você vai fazer o quê? Você vai desperdiçar um alimento desse? Segurança, sim. Mas em relação ao custo disso daí, então, assim, é muito sensível, muito delicado, e a gente, enquanto profissional técnico e responsável técnico, né, de uma empresa, a gente tem que ter todo esse cuidado de acompanhar e não só de instruir. Né? Agora, em termos de números, eu vou jogar a bola para a Lu, para ela me ajudar. Eu acho que isso também é muito individual, depende... eu estava até falando agora na minha palestra com a galera que estava lá, a gente estava falando sobre qualidade, a base da operação. Isso também depende muito da cultura organizacional e quanto ela valoriza também esses monitoramentos. Então, se você tem uma alta hierarquia, que ela é consciente, que você precisa de toda uma equipe trabalhando junto, com certeza você vai desperdiçar menos, você vai lucrar mais. Se você perde menos, você lucra mais. Isso eu não canso de dizer, né? Sim. Então, eu acho que isso pode ser variado conforme... como que se dá a atenção necessária para a qualidade dentro de uma equipe de trabalho. Então, isso pode ser variado conforme o varejista, entende? Com esses monitoramentos. Então, como a Giovana falou, a partir do momento... o recebimento, eu acho que é um universo crítico dentro do processo de distribuição, né, que é o varejista. Então, se você tem um fornecedor idôneo, que você adquiriu uma matéria-prima boa, só que se você não corta ali, ou se você, né, não controla essa etapa de recebimento, você dá a porta de entrada para muitos problemas depois. Claro que os monitoramentos têm que continuar ao longo de todo o processo até chegar no atividade fim, que é a venda, o comércio seguro desse produto, né? Se a gente pudesse falar um pouquinho dos processos e etapas, o que a gente poderia destacar de processo? Qual é a etapa ali mais sensível nessa segurança do alimento no varejo? Sem dúvida, se tratando de varejo, o recebimento dessa matéria-prima, ele e aí, se tratando de perecíveis, né, e vem os fracionados, então a manipulação. Claro que isso passa por todas as etapas, né, Giovana? É inerente ao processo que acontece. Mas, claro que o armazenamento também, então esse estoque, a estocagem dessa matéria-prima, o controle desse estoque. Só para a gente entender, as duas, né, conseguem falar perfeitamente sobre isso. Para quem está acompanhando a gente de casa, a gente é muito leigo, né? Para vocês é tudo muito simples, né? A gente que está em casa, a gente fica curioso. Como que é o processo de recebimento? Quais são as etapas? Então, vamos lá. Pensa, então, em casa. Porque a gente vai lá, pega o produto no hortifruti, ou no açougue, ou no frios refrigerados, e leva para casa e consome. Eu não faço ideia de como aquilo chega ali. O processo de armazenamento, o processo de recebimento, qual é o processo? Quais são as etapas? Então, primeiro, vamos supor, uma fruta, um legume, uma verdura, né, que a gente chama de FLV, ele sai do agricultor, né? Okay. E aí ele vem pela cadeia de distribuição. Então ele vai passar por um centro de distribuição, aí a logística vai fazer a entrega até o varejista vai receber isso, então entra a parte do recebimento, e da parte do recebimento tem a parte de estocagem, depois a parte de distribuição, né? Disposição na parte do comércio, lá da área de venda, e aí o cliente compra aquilo e leva para casa. Certo. E aí começa a outra cadeia, né? Então a partir da compra entra a responsabilidade do consumidor em cima disso. Então não adianta nada também o varejista, né? Fazer a parte dele, se o consumidor também não seguir com essa cadeia. Tá. Então, por exemplo, eu fiz minhas compras, o que eu tenho que fazer? Ir direto para casa e fazer o armazenamento de tudo aquilo, né? O seco no seco, o refrigerado vai para refrigeração, o congelado, né? Vou colocar na parte do congelamento. E você tem que respeitar que o que é mais sensível é a refrigeração, né? Em segundo lugar, o congelamento. E, por último, o seco, o que fica em temperatura ambiente. Então, quando você pensa nessas etapas, e aí quando você entra na manipulação. Então, se você tem um produto congelado que você vai precisar de manipular, geralmente você vai manipular refrigerado
ou próximo da temperatura ambiente dependendo do que você vai fazer. Sim. Então, o ambiente, o local onde você está dentro do varejo, é um local climatizado? Aí entra a questão da higiene, né? Como está a higiene desse local? Não só do colaborador, mas também dos equipamentos, né? Dos utensílios utilizados. Porque a partir do momento que você manipula esse alimento, você abre o leque ali para uma exposição maior, né? Da área desse alimento em termos de exposição aos micro-organismos, por exemplo. E aí você manipulou isso, produziu, processou, pode levar a temperatura, se for um prato, uma preparação quente, e depois você tem que refrigerar e expor isso. Então, assim, é uma questão delicada, né? O alimento, ele é muito sensível. E a gente, quando presta atenção nisso daí, a gente consegue evitar várias coisas, porque não adianta o varejista pensar só na questão da beleza desse alimento, numa exposição bem feita, e esquecer a parte da qualidade e da segurança em si. Sim. E eu fico pensando, a gente tocou num assunto que a gente não presta, a gente enquanto consumidor, tá? Não presta tanta atenção, assim, o processo de sair lá do agricultor, vamos falar aí, de tomate. O processo dele sair do agricultor, ir para o centro de distribuição, chegar no varejo, ir para minha casa, isso demora quanto tempo? O ideal, muitos, né, varejistas já fazem, que são 24 horas do campo à mesa. Justamente para quê? Para reduzir esse tempo de exposição, ter um alimento mais fresco, preservar a umidade desse alimento, para justamente manter a qualidade disso daí. E é por isso que cada vez mais a gente tem praticado o locavorismo, né? Que é adquirir a matéria-prima que está próxima. Mais perto possível. Mais perto possível. Não, porque eu estou pensando aqui que tem produto, eu estou pensando aqui que tem produto que não aguenta. Não aguenta. Que realmente a gestão dele em cima do estragar vai ser muito rápida, né? É por isso que a gente tem também, falando de tecnologia, tem uma atmosfera modificada que pode ser aplicada a um determinado produto. Então, por isso que a tecnologia também vem para embasar ou para dar um suporte nisso, né? Mas que tem que ter o conhecimento técnico e um capital humano para poder dar conta de tudo isso. Aí né? entra as embalagens, né? Que podem ajudar nisso daí. A tecnologia também dentro das caixas, né? A parte de controle também dos hormônios em relação à questão da maturação ali, dos gases que os alimentos vão soltando. Então, você consegue dar uma travada nisso daí para ele segurar um pouco mais a maturação. Então, assim, tem algumas coisas. E também na parte da questão do controle de temperatura, entra a parte dos sensores de câmara que fazem relatórios, né, monitorando isso. Então, você consegue, em tempo real, saber se tem muita oscilação de temperatura, fazer um preventivo no equipamento, por exemplo, seja numa câmara, seja num balcão expositor. Então, assim, tem muita coisa bacana, mas que ainda é questão do investimento e da conscientização para isso. Porque quando você reduz o desperdício e a perda, você aumenta o lucro. Então, tudo é questão de investimento, né? Você não está gastando, você está investindo. E com isso, você está economizando e lucrando mais. Perfeito. E aí entra também a obrigatoriedade, né, do varejista com a saúde do consumidor também, né? Você, a partir de hoje, vai ser mais consciente, Carol, nas suas compras. Menina. E aí, tem que ser, vai ser. Meu marido fica brigando comigo, que ele fala que se deixar todo dia eu vou na feira, todo dia eu vou no supermercado. Ótimo, o varejista vai adorar. Não, mas é porque eu passei o meu comportamento de consumo ser mais cautelosa quanto a isso, né? Mas sabe o que é também, hoje em dia? Gente, nós, consumidores, precisamos de experiências. Então, o varejista também tem que proporcionar essa experiência para o consumidor dentro da loja, de diversas formas. É a luz ambiente, é o atendimento, o acolhimento do colaborador, é o produto do profissional. Fresco, né? É um produto fresco, é o diferencial que aquela loja tem, no tipo de produto, tem uma degustação. Sempre tem. E tudo isso passa também pela qualidade e segurança do alimento. Igual a Giovana falou, não adianta nada você ter um alimento lindo, maravilhoso, gostoso, bonito, atraente, se ele não é seguro. E essa segurança passa por aquilo que muitas vezes o consumidor não conhece. Ele não tem obrigatoriedade de conhecer, mas o varejista é obrigado a fornecer isso para ele, essa segurança também. Então, dentro do processo em que você tem que preservar o alimento para você não desperdiçá-lo, mas a gente também tem que garantir a segurança dele. A gente está falando muito em tecnologia, em produtos, né, em armazenamento. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa tecnologia que tem sido utilizada, como que isso colabora e qual tecnologia tem sido utilizada para poder minimizar essas perdas, esse prejuízo aí nos perecíveis.
Então, eu tenho visto a questão dessas implantações de sensores, né? Desde a parte logística mesmo da cadeia de distribuição dos caminhões. E então você consegue... São caminhões específicos? Caminhões, né? Caminhões refrigerados, né? Na parte não só de refrigeração, de congelamento também de carnes, principalmente, que são altamente perecíveis, né? E laticínios também. Então você consegue fazer um monitoramento todo dessa cadeia de distribuição com segurança. Então aí eu acho que entra um pouco da questão da idoneidade mesmo da indústria e do fornecedor que você está adquirindo o produto. Isso é bacana. E também, em seguida, quando você leva isso para dentro do varejo, né, para dentro de casa, para dentro da sua empresa, você dá essa sequência. Então, é um investimento mesmo. Os sensores de câmara, os sensores o monitoramento, até mesmo o monitoramento manual, ele não deixa de ser eficiente se ele for feito de forma periódica por uma pessoa consciente, sensível àquilo, né? Porque você, com uma prancheta, uma tabela e um termômetro, você consegue monitorar isso perfeitamente e informar isso para o seu setor de manutenção quando há uma discrepância sensível ali. Então, assim, você estar antenado a essas situações, eu acho que é o primeiro pontapé para a gente justamente poder inserir tecnologias de fato que façam a diferença. Porque não adianta nada você também fazer um investimento se você não tiver pessoas preparadas. Exatamente. Então, o básico bem feito, ele ainda de grande utilidade e funciona. É por isso que uma equipe que realmente entenda o que está fazendo. O que adianta eu monitorar uma temperatura, aferir uma temperatura que seja pelo termômetro e tem que preencher uma planilha, porque isso é parte do processo obrigatório. Tem que preencher uma planilha. Mas se eu não consigo interpretar o que essa temperatura quer dizer? Então, a tecnologia é legal, mas eu preciso entender o que ela quer dizer. Por exemplo, a gente tem questões de softwares ou checklists e coisas tecnológicas que a gente pode aplicar que faz parte do processo de qualidade, mas se você não souber cruzar as informações dos resultados, entender o que ele quer dizer, não vai valer. É como a rastreabilidade dos alimentos. Dos alimentos, né? Se você tem vários fornecedores do mesmo alimento e você não usa aqueles QR Codes de rastreabilidade, você tem algum tipo de problema de maturação, por exemplo, o alimento está perfeito, mas ninguém consegue entender, identificar se aquele alimento internamente ele está legal. Né? Porque tem, por exemplo, maçã. É um vilão, né? Às vezes você parte, a maçã tá linda. Quando você parte, ela tá com aquele miolinho marronzinho. Então, se você tem a rastreabilidade desse alimento e você acompanha e faz jus a esse tipo de tecnologia, por exemplo, você consegue identificar, inclusive, pontuar isso para o seu fornecedor. E aí você faz toda a cadeia fazer funcionar. Sim. E aí a cadeia da qualidade, né? Porque se a gente melhora na ponta, a gente vai pedindo que os anteriores também melhorem, né? A cadeia ela é muito importante por causa disso também. Quais são as boas práticas essenciais que o varejo de alimentos precisa implantar para garantir o controle de qualidade? Nossa Senhora. Pergunta valendo R$1 milhão. Lu, ganha R$1 milhão. Olha, dizer sobre as boas práticas é um universo muito extenso. Que demanda de muito monitoramento e muitas etapas. Então, se a gente pensar aí, desde a qualificação do meu fornecedor, ou seja, de onde que a gente está adquirindo, vamos pensar no fluxograma, né, Giovana? Sim. Então, a gente pensa de onde que vem essa matéria-prima. Então, quem é meu fornecedor? Se eu tenho um fornecedor, por exemplo, de FLV, dos vegetais aí, que eu tenho uma rastreabilidade, é um ponto. Ele oferece preço, ele me entrega na hora que eu preciso, como é que eu transporte a logística dele, condição do caminhão, do entregador. Vamos começar por aí. A partir do momento que eu recebo, eu tenho que conferir todo o meu processo de recebimento, né? Qualidade sanitária também desse produto, sensorial, como é que ele está. E aí, colocar para dentro da loja. Etapa de armazenamento. Como é que a gente vai armazenar? Como que se organiza isso no estoque? Seja ele não perecível, congelado, refrigerado. Tem que ter muitos parâmetros existem, né? Isso é básico, né? Se você armazena, beleza, vou colocar numa área de venda ou então eu coloco aquele produto que eu vou ter que manipular, dependendo do que for. Como é que vai ser essa manipulação? Quais são os cuidados? Como é que faz? Como é que não faz? O colaborador tem que fazer com luva, sem luva, higieniza a mão. Como que higieniza a mão? Olha quanta coisa. Fala excessivamente sobre o alimento, o comportamento do colaborador também. Tudo isso vai influenciar para vir outras coisas junto com esse alimento que vai envolver depois lá na ponta quando ele for utilizar esse produto. Porque a partir do momento que a gente não adota essas boas práticas, você vai adquirindo ou dando mais condição dele deteriorar. E isso pode também acontecer multiplicação microbiana, entre outras coisas que muitas das vezes a gente não enxerga no alimento. Sim. Ele vai permanecer normal. Só que ele pode ter problemas graves. Depois ele vai ser embalado e ele vai para o caixa, você vai colocar no seu carro, vai pegar um Uber, vai pegar um ônibus, um táxi. E que hora você vai armazenar isso? Aí entra o que ela falou também, a ponta da cadeia, que é o consumidor. Como é importante também a gente, né,
dar informação para o nosso consumidor também, para que ele consiga aproveitar esse produto que ele pagou por ele e transformar também ele ali de matéria-prima produto pronto com responsabilidade, digamos assim, com conhecimento mínimo. Então, se a gente for olhar, a cadeia toda é muito importante. Então, a gente dizer que isso é mais importante ou aquilo outro, não adianta nada você fazer tudo lá na frente bonitinho, sendo que atrás você pecou em algumas coisas. Então, um exemplozinho assim básico disso daí é o seguinte: quem vai hoje ao mercado e compra um produto refrigerado ou congelado e tem uma caixa térmica dentro do carro? Não tem, gente. Não tem. E aí você vai e fica com esse produto ali exposto 1 hora. Um produto refrigerado vai cair ali de 5 graus rapidamente para uma temperatura 20, 30. Isso aí. É isso aí. Tudo. E aí acontece tudo. Então, quer dizer, na indústria, se houve alguma falha de produção... O conhecimento, ele acaba sendo um problema às vezes. Continuar quieta na minha não, aqui, você ignorando vai ser meu conhecimento, que eu faço compra, às vezes no trajeto para casa, você para em algum lugar, você fica 1 hora, 2 horas, você fala, puta, tem que chegar em casa, tem que guardar as compras, tô com manteiga fora da geladeira, não sei quantas horas, enfim, queijo, legumes, prefiro nem saber. Isso é só uma pontinha do iceberg, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças. A partir do momento que existe a educação, não só da parte do varejo, mas do consumidor, a cadeia toda funciona. Por isso que é muito importante ter uma equipe da qualidade, Nossa, né? me silenciaram aqui, gente. Tô pensando no tanto de vezes que eu errei. Mas isso é bom, porque a gente vai refletindo e a gente vai entendendo como a gente Tem que fazer compra e ir embora. Sim, mas só se você tiver, então, como condicionar esse produto refrigerado ou congelado, ele manter uma temperatura. Porque o problema é a alteração da cadeia de frio. Por exemplo, você não pode pegar um produto congelado, descongelar e querer recongelar ele cru. Quantas pessoas que fazem isso, consumidores, não sabem? Por exemplo, eu saí daqui durante 2 dias, ontem, anteontem. Aí os nossos parceiros, né? Gente, a Carol tá com uma culpa horrorosa. Não, horrorosa. Eu tô péssima aqui. Aí o pessoal, né, traz presentinho aqui pra gente, traz os negocinhos, tarará. Aí ganhei, por exemplo, requeijão, queijo. Papai, eu saí daqui e não fui pra casa. Pois é. Fui chegar em casa, ficou aqui, fora da geladeira, horas. Nossa. Porque o cliente deixou pra mim cedo. Aí eu saí daqui, não fui pra casa. Fui para um jantar, cheguei em casa, sei lá que horas depois. Quantas horas? Botei na geladeira. Nossa, mas aí já estava muito tempo. Podre. Começa a olhar o que o fabricante está conversando com você. Na rotulagem dele vai falar isso aí, armazenar em tantos graus. E depois de aberto, armazenar em tantos graus e consumir até tantos dias. Então, a gente precisa conversar com o nosso fornecedor e a gente conversa como? Olhando a rotulagem. Que é pior, ou eu vou parar de falar. Que daqui a pouco eu tô toda podre. Mas olha, por dentro eu não sei. Assim, produtos gelados têm que permanecer gelados. Produtos quentes têm que permanecer quentes. Como é que você vai fazer isso? Se vira. As estratégias. Então, olha como é que é importante. Esses dias eu abri uma geleia. Aí eu não sabia que depois de aberta tinha que ir pra geladeira. Ficou semanas fora da geladeira e eu usando ela ao natural. Daqui a pouco, quando eu olhei no rótulo, na embalagem, após aberto, manter resfriada, manter na geladeira. Eu falei, nossa, acho que ela deu uma estragada e eu fiquei ali, consumindo. Mas é isso, você como consumidora não é obrigada a saber, mas você é obrigada a procurar informação. Obrigada sim, né, gente? É importante procurar informação. E a informação está onde? Está no rotulagem do produto. A gente tem que conversar com o fornecedor a partir daí, porque ele te garante isso. E as letrinhas pequenininhas? Tem lupa, celular tem lupa. Calma aí. Dá um zoom, calma aí, Gi. Dá um zoom, dá tecnologia, né? As letrinhas desse tamanho que a gente não tem nem tempo, nem paciência, nem olho para poder enxergar. Mas olha, aquele produto que você sempre consome, se você olhou uma vez, você já sabe. Sim. Né? Sim. Agora, claro que é importante também dizer, aí, do ponto de vista do consumidor, que mesmo produto, mas de marcas diferentes, também as recomendações são diferentes. Podem ser diferentes. Porque os conservantes são diferentes, o tipo de processamento pode ser diferente. Tá. Então tem tudo isso. Agora, nesse universo, agora mudando de assunto, saindo completamente do roteiro, já tô saindo mesmo, né? Num cenário atual que a gente vem falando, e agir como nutricionista também vai reiterar essa minha posição, que a gente escuta muito hoje em dia do consumir produtos cada vez mais frescos, você descascar mais, desembalar menos, comer melhor, saudável. Eu acho que também isso coloca a gente numa situação cada vez mais instantânea, né? Porque ao mesmo tempo que falam pra gente consumir mais produtos, né, saudáveis, frescos e tal,
faz com que a gente se preocupe cada vez mais nesse controle de qualidade, nesse consumo, né? Claro. E faz com que o varejista, o supermercadista esteja cada vez mais preocupado com esse produto que ele está colocando ali e tendo a responsabilidade redobrada em cima disso, né? Então, a gente tem visto que está crescente o número de profissionais responsáveis técnicos nesses setores, né? Antigamente era só mesmo na parte da alimentação, de um restaurante. Hoje os supermercados já estão investindo isso. Inclusive, não só o médico veterinário no açougue, você também tem um nutricionista que acompanha isso da parte do açougue, que é a parte da qualidade. Então, hoje a qualidade, ela não fica às vezes apenas só com o responsável técnico, porque você tem que se desenvolver especialista nas várias áreas. Você tem a padaria, você tem a parte da panificação, você tem a parte da confeitaria, você tem a parte do laticínios externos, laticínios fatiados, você tem a parte da rotisserie, né? Então, a parte do alimento. Muitos deles também têm uma alimentação interna para aquele colaborador. Né? Então, muitas vezes, você fala para o seu funcionário, você não vai dar para um cliente comer aquilo que você não comeria. Né? Então, a gente começa a sensibilização a partir desse ponto. E aí, todo esse cuidado em relação ao alimento puxa o consumidor para isso também, porque quando ele sente o cuidado do varejista em relação a isso, ao que está sendo ofertado, ele também valoriza, né? Então, às vezes, não é bairrismo eu ir só em determinado local fazer compra. Eu vou porque me faz bem, eu vou porque eu me sinto seguro, né? Eu vou porque eu nunca tive nenhum tipo de problema. Perfeito. Então, assim, de fato, o investimento na alimentação, ele tem que ser feito pelo varejista em relação à qualidade daquilo que ele influencia para o consumidor, e o consumidor também adquirir e se alimentar cada vez melhor. E essa observação que você falou, eu vou quase todo dia à feira e tal. Porque justamente quanto menos a gente comprar, mais fresco a gente tem. Porque a gente está indo todo. Então, assim, a cadeia de abastecimento ela também se mantém segura se a gente puder fazer esse abastecimento de forma gradativa e não de monte, né? Como era antigamente, né? Então, de pouquinho em pouquinho a gente consegue manter também essa qualidade e diminuir o desperdício. Antigamente você ia no mercado e comprava feira que durava 15 dias. É isso aí. Durava um mês, às vezes, né? Dependendo do que você comprava. Hoje em dia você compra um pouquinho, daqui a 3 dias você volta a comprar mais um pouquinho e por aí vai, né? E olha que legal isso que você falou, é sobre também estar atento às oportunidades do mercado, né? Até em relação a preço, né? Exatamente. Então, o varejista que entende que o consumidor dele está preferindo, né, produtos... Por exemplo, hoje você vai no supermercado, você encontra uma salada pronta higienizada, conforme os critérios de qualidade, e que vão te atender aquilo que você quer. Então, isso é o mercado que se abre. É a possibilidade que meu cliente está buscando? O que eu posso alcançar ele, fidelizar ele de forma justa? Então, também é um mercado que se abre. Não é só mesmo aquele pacote embalado, né? Hoje a gente tem um guia alimentar para a população brasileira que fala muito sobre isso, né? Os alimentos processados, ultraprocessados, que tem... E a gente tem que ter o equilíbrio, né? Do ponto de vista agora, nutricionalmente falando, é um equilíbrio entre tudo. Mas quais são as suas escolhas? Então, qual é a escolha do consumidor? É entender isso aí e dar para ele aquilo que ele está pedindo de uma forma para aproveitar o mercado, lucrar mais, mas também com responsabilidade, né? Eu acho que eu ficaria horas contando causos, ouvindo essas mulheres que sabem tanto de gestão de perecíveis. Meninas, muito obrigada. Imagina. Tô aqui apavorada com tudo de errado que eu ando fazendo. Lu, obrigada mais uma vez. Gi, obrigada mais uma vez. É sempre um prazer ouvi-las também. Sempre um prazer trocar essa experiência, né? Até porque a gente está falando do nosso consumo, né? É isso aí. Obrigada mais uma vez. As meninas daqui a pouquinho voltam aí para a CAPES, aproveitando um pouquinho mais de a CAPES. Daqui a pouco vocês continuam com a gente, porque o nosso podcast não acabou. Daqui a pouco a gente tem mais convidados e eu te espero já já. Uau.